cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite, estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos fazer um balanço da primeira gestão de Ralph Marcos Hemke, que ficou à frente do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau, o SINCEPS, e os desafios para a nova gestão a partir deste ano, já que ele e sua diretoria foram reeleitos na eleição que ocorreu na semana passada aqui na FURB. Apenas uma chapa de situação estava concorrendo e entre as propostas apresentadas, 6 pontos foram definidos, ou seja, a defesa dos trabalhadores, a ampliação dos direitos, o diálogo com a base representada, a construção de uma universidade financiada pelo Estado, a relação com os movimentos sociais e a gestão democrática e participativa. Destas propostas, algumas merecem detalhamento, como, por exemplo, a construção de uma universidade financiada pelo Estado. Isso quer dizer que a luta pela federalização continua ou o sindicato vai defender um outro caráter para a FURB? Aliás, vamos começar a nossa conversa exatamente por este quarto ponto, com o presidente reeleito Ralph Marcos Hemke. Boa noite, Marcos. Obrigado por estar de novo ao Cidadania. Vamos conversar aqui a respeito dos desafios e também o que esse novo trabalho à frente o presidente já vai levantar de bandeira. Como fica essa questão da FURB e o Estado? Bom, Carlos, em primeiro lugar, né, nós encerramos essa gestão justamente com esse quarto ponto, bastante em aberto e ainda indefinido, até porque vivemos, principalmente nesses 2 últimos anos, uma certa estagnação no processo de diálogo com o Estado. E a FURB também teve um momento, vamos dizer, de menos turbulência do que ocorreu, principalmente na metade da década de 90, final da década de 90 principalmente, e durante a primeira década depois do século XXI. E aí temos, diante do momento de reorganização, vamos dizer assim, das definições estratégicas da FURB, um momento em que pôde se planejar, arrumar a casa, vamos dizer assim, pagar os financiamentos que ainda estavam pendentes dessa estruturação da FURB e fazer novos projetos, né? Porque a FURB optou, nesse sentido, ser uma universidade de qualidade. E é sobre essa questão de como sustentar isso que nós também nos preocupamos como sindicato de categoria, diante qualquer conquista que seja feita através dessa pauta de reivindicações e também do processo de diálogo que nós temos com a reitoria, de manter a conquista. Tá? E esse quarto ponto significava resolver um impasse jurídico em relação a essa situação desse cenário, que a FURB ainda não resolveu, né? Principalmente quando ela é uma universidade pública, como todos já sabem, mas que ainda depende do financiamento apenas de mensalidades. Então nós temos um modelo híbrido, né? E o governo federal, logicamente, através desse Plano Nacional de Educação, a ampliação das vagas do ensino superior abrangeu também as outras universidades, centros universitários e agora até o ensino à distância, com bolsas. Né? Bolsas de financiamento que pôde fazer com que a população, mesmo na opção do ensino superior pago, pudesse também ter acesso à educação superior. Isso mata, Ralph, a ideia da federalização da FURB ou não? Não, acredito que não seja descartada, porque o Plano Nacional de Educação, que foi elaborado pelo governo, ele está calcado numa questão crucial, que é o pouco acesso à população brasileira aos índices de ensino superior e também nos outros níveis de técnico, que também são apresentados pelos demais países, inclusive vizinhos aqui da América Latina, né? Nós estamos defasados, né? Não só nos exames nacionais, né, de educação do ensino médio, nas comparações, mas também com gap
vamos dizer, nessa questão da qualificação da mão de obra. Então, acredito que qualquer governo que assuma futuramente, agora nesse pleito que já estamos próximos de definir, vai encarar isso como ainda uma pauta permanente. Quer dizer, não tem como mudar, não tem como mexer não tem ali. como mudar. O que pode acontecer é a forma como você vai conduzir isso. Né? O que desaparece é a FURB negociando com a UFSC, né? Esse é um processo que esse diálogo ele realmente ficou muito difícil e ficou também diante da gestão atual da UFSC em relação a qualquer tipo de parceria. Essa comunicação ficou distante, né? É uma pena. No entanto, o nosso diálogo deve ser também feito com os nossos representantes agora eleitos, né? São os deputados federais, etc., todos a nossa bancada política, em relação aos recursos, né, para o Estado. Né? Nós temos as universidades estaduais aqui e temos também, no nosso caso, uma municipal. Quer dizer, são as universidades públicas do Estado. Né? Então, as universidades comunitárias, que também estão nesse rol, tiveram um avanço recente em relação ao acesso aos editais públicos, né? E a questão da contrapartida reduzida. Então, eles têm iguais condições de acesso a esses recursos. Então, a FURB pertence à CAF, mas ela já é pública, então ela não tem esse atual benefício. Então, o que nós temos de desafio para essa gestão? Né? Retomar o diálogo, né, em relação à formatação do Plano Nacional de Educação e diante dessas metas, e ter uma inserção maior das universidades públicas que estão sediadas e são administradas por outras esferas que não apenas a federal. Então, essa decisão que o MEC tomou em relação ao papel que as federais têm nessa expansão, ela ficou praticamente restrita à esfera federal, né? Nós temos uma estrutura histórica, né, de todas as demais, né, universidades estaduais, né, em todas, são um grande número, uma representação grande, e esse universo das municipais, que ainda é muito mais fragilizado em função da maior parte dos casos, de uma dependência de recursos em prol de mensalidades pagas, o que não é possível hoje no novo modelo. As universidades municipais ou centros universitários, qualquer um que seja a forma, não poderá cobrar, diante das regras atuais, qualquer tipo de mensalidade. Mas as que estão ainda o fazem e, portanto, é um impasse, um limbo, vamos dizer assim, em que nós estamos. E, portanto, a situação de um relativo conforto, relativo eu falo porque as turbulências não são tão grandes atualmente, mas elas poderão ser no futuro, né? Então, o que não podemos é ficar acomodados e também esperando o que vai acontecer na próxima etapa, ou quais são os desafios a serem enfrentados numa próxima etapa, sem estar disputando recursos também do Estado em relação a isso. Trocando em miúdos, o sindicato vai trabalhar junto aí com reitoria, com o comitê FURB federal e tentar dialogar com os representantes, né, nos nossos deputados, né? Sim, sem dúvida, porque eu acho que esse diálogo, não só na questão das emendas e das nossas necessidades, ele tem que ser feito e o sindicato sempre vai estar pronto para apoiar e estar junto nessa... E acreditando que a FURB pode ser federal, né? Sim, exatamente. Não descartamos isso, apesar que muitos colocaram isso quase como uma coisa longínqua, né? Então, não sabemos exatamente, talvez, a forma, né? Como poderíamos viabilizar isso, mas acredito que as ideias, às vezes, no início, elas têm um contexto de serem impossíveis ou estarem muito distantes de sua realização. Mas toda ideia, às vezes, estranha, ela precisa ser amadurecida. Tá? Amadurecida no sentido de ser formatada, ser viabilizada, né? E isso ainda não ocorreu. Para algumas pessoas que eram os interlocutores desse processo, era uma coisa impossível de fazer. Mas a gente já tem provas, né, como já foram levantadas aqui, que processos semelhantes ocorreram no passado e até recente, no caso do Rio de Janeiro, já colocamos aqui no programa, em que isso foi viabilizado. Mas a disputa também é pelas outras organizações que estão numa situação similar, né? Então, acho que uma certa liderança que a FURB poderá ter nesse processo, reunindo as municipais, ela poderia retomar esse diálogo, né,
de ter uma pauta especial junto ao MEC em relação à situação dessas unidades, porque são 4 universidades municipais, além de centros universitários que somam quase 60 unidades, que são unidades menores, que funciona apenas uma faculdade, um curso. Então, esse rol todo de organizações também está na mesma situação, né? Só que não houve uma liderança para reunir isso num bloco só e apresentar, né, a situação junto ao MEC, talvez nessa próxima gestão, para que tenha um encaminhamento também, né, político em relação a isso. Ralph, essa é uma das principais bandeiras que você trabalha para essa nova gestão? Eu acredito que nós temos que fazer isso agora, para o próximo ano, porque haverão vários desafios agora recentes, porque a gestão, que a reitoria agora também termina um mandato, retoma um outro, existe uma série de planejamentos que foram feitos durante este período agora recente, são projetos, portanto, que são a reorganização do campus, os espaços de convivência e novos cursos que foram criados, por exemplo, como engenharia mecânica, e que vão requerer, logo a curto prazo, novas instalações, laboratórios. Então, a soma de todos esses recursos ela é relativamente expressiva, né? Então, há uma necessidade de obter recursos para isso, né? Assim como a unidade do hospital, né? Quer dizer, existem uma série de construções e infraestrutura, inclusive tecnológica, que foi apresentada, que é necessária para a FURB manter a sua qualidade, né, avançar e, portanto, a busca desse recurso vai ser um ponto chave, né, nessa discussão, né? E porque pagamos muitas contas nesses últimos anos, quer dizer, reorganizamos a casa, né, tivemos uma questão que a FURB, ela se reestruturou no planejamento, né? E agora nós temos que, lógico, completamos determinadas obras que inclusive estavam inacabadas, né? Quer dizer, existiam blocos em construção que estavam parados, né? Isso foi retomado, né? Muitas obras foram retomadas, mas as necessidades nos próximos anos serão grandes. Um dos pontos nessa discussão, porque aí já entra a questão do servidor, né? Aliás, vou fazer um rápido intervalo, já vou adiantar. No próximo bloco, vamos falar da questão do servidor, a defesa que o sindicato vem fazer em nome do servidor na nova gestão do professor Ralph. Já voltamos. Cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate.